IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que iniciamos. Faze que os lares terrenos, assim como os nossos irmãos sem lar, sejam presididos pelos propósitos da reconciliação, da fraternidade, da paz. Sabemos que nos sagrados recônditos de cada um de nós é que devemos encontrar os recursos do amor para com todos, sem condições. Por isso, Pai amoroso, para os nossos irmãos que ainda se marginalizam nas cores cinzentas da solidão, te rogamos as bênçãos do grande conforto, da harmonia e da paz. Que agora e sempre o nosso Divino Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco na luz do seu Evangelho. Assim seja. Aos que nos ouvem, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos novamente, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para apresentarmos Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 919. A pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E nós aqui, meus amigos, fazemos um aditamento para observar que, a propósito da dificuldade que todos temos de conhecermos a nós mesmos, Santo Agostinho nos aconselhou: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever a cumprir, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim mesmo. Na sessão Pergunta e Resposta, hoje o espaço é para os nossos prezados ouvintes Carmen Silva e Paulo Antônio Silva de Franca, que perguntaram: o que ocorre quando a gestação se frustra? Há nisso alguma implicação espiritual, assim como alguma a ver com as pessoas envolvidas? Meus caros Carmen e Paulo Antônio, vamos já aguardar um pouquinho, a resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, vamos abrir os corações para uma conversa que tem o firme propósito de esclarecer a bem de todos. Vamos falar de espiritismo aplicado, não em tom de proselitismo ou de arrastamento para a religião ou a filosofia que constitui o objeto de nossas convicções, mas
para a ciência da felicidade. Até porque o Espiritismo jamais se arrogou o dono da verdade. É, porém, importante lembrar que ele jamais abriu mão da condição de comprometido com a busca da verdade única e eterna, porque revelado por espíritos superiores sob a soberana luz do Evangelho de Jesus. Daí constituir-se caminho a conduzir os homens de boa vontade, dispostos a alinhar-se em conduta reta, sob o convencimento de que, distantes de serem donos da verdade eterna, sabem-se, todavia, perfilados na vereda que a ela conduz. É assim que devemos ter o Espiritismo na nossa vivência social, científica, filosófica e religiosa, isto é, admiti-lo como doutrina cristã verdadeiramente aplicada. Assuntos como o fenômeno chamado morte, a origem dos espíritos, isto é, do princípio inteligente do universo, a atividade do espírito encarnado ou desencarnado, o porquê da reencarnação e outros assuntos de igual ou de maior importância são tratados em compromisso com a ciência, com a lógica, com a razão. Um intelecto privilegiado e dedicado pesquisador, como o é do escritor Eliseu Rigonati, especialmente no seu livro Espiritismo Aplicado, oferece-nos valiosos subsídios na busca de sábias conclusões. Diz ele, falamos de espiritismo aplicado e vem uma questão que incomoda muita gente. Quem são os espíritos? Muitos, quando ouvem falar de espíritos, têm na mente imagens vagas, quase irreais, concebendo-os sob as formas mais estapafúrdias. Precisamos modificar a nossa concepção a respeito dos espíritos e o primeiro passo é nos deixar convencer de que também somos espíritos, temporariamente ocupando um corpo de carne. Não fosse o corpo físico, não haveria diferença entre os espíritos livres, desencarnados e nós. Comecemos entendendo isto e veremos depois apenas diferenças do ponto de vista das possibilidades de uns e de outros. Comecemos pela divisão dos espíritos conforme o estado em que se encontram, isto é, se estão no mundo material ou no mundo espiritual, como costumamos dizer, encarnados ou desencarnados. Continuemos atentos porque o tema de hoje vai continuar. Mas agora vamos abrir um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Marcos Canduta e Jaime Togores, na voz de Adail Couto, Nascido para Amar. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que
um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Dissemos morreu, porque o corpo físico morre mesmo em consequência da desagregação de suas células. Quem não morre é a essência do ser, o espírito, porque foi criado um dia para ser eterno. E quando dizemos desencarnou, é que o espírito se separou da carne. Então é preciso que nos preocupemos com conservar sempre a ideia de que o espírito jamais morrerá e buscará, com seus próprios esforços, o progresso moral e intelectual que o conduzirá à felicidade efetiva como desiderato supremo das leis divinas. Não se justifica, por conseguinte, a ideia do sobrenatural que fazemos dos espíritos, pois somos espíritos nós também, embora num corpo físico. E mais dias, menos dias, seremos transferidos para entre os espíritos desencarnados. E lá há muita possibilidade de encontrarmos os entes queridos que nos antecederam na transferência dimensional. O nome espírito, porém, é dado particularmente aos desencarnados. Quando encarnados, os chamamos de alma, por uma questão convencional e para distingui-los numa e noutra situação, sem que espírito e alma deixem de ser a mesma coisa. Consideremos que a morte sobrevém por doenças ou por acidentes, mas há também um número considerável de mortes por esgotamento dos órgãos, por velhice. Todas elas, porém, têm o condão de facilitar o desligamento do espírito. Não devemos, portanto, temer a morte, já que o espírito precisa viver livre por certos períodos, voltando a reencarnar até que um dia, já depurado, seja desobrigado de renascer na carne. Outro aspecto interessante a considerarmos é que depois da morte do corpo físico, o que vamos encontrar na espiritualidade como situações e circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, isto é, moralmente felizes ou infelizes, depende somente da maneira como nos tenhamos conduzido perante os nossos semelhantes enquanto encarnados, se bons ou maus, se caridosos ou indiferentes. Se de um lado não devemos temer a morte, de outro não devemos procurá-la em fugas de obrigações e deveres que nos cabem cumprir enquanto encarnados. É-nos proibido fugir da vida, por mais pressionável nos seja o motivo, por mais aflitivas nos sejam as experiências, porque ante a justiça divina nada acontece por acaso, tudo tem sua razão de ser, tudo está submetido à lei de causa e efeito. Não há castigo divino, há erros e crimes a serem resgatados. Como possuímos o dom do livre-arbítrio e temos noção do bem e do mal, ante a lei de causa e efeito, se alguma coisa boa ou ruim nos acontece, ela tem uma causa que deve estar nas nossas ações anteriores, porque não há efeito sem causa, assim como não há causa que não terá o efeito que lhe há de corresponder. É por isso que no momento da desencarnação é que mais precisamos de assistência dos bons espíritos. Em outras palavras, do auxílio divino, especialmente se tivermos vivido de forma a mantermos-nos distanciados dos desígnios da lei de Deus. Mas, entre uma coisa e outra, reside uma séria realidade, qual a de que, para merecermos o melhor, é fundamental que tenhamos feito o melhor. A causa que nos distancia de Deus é a de não cumprirmos nem respeitarmos os seus mandamentos, todos eles, ou
pelo menos aqueles que diretamente nos dizem respeito, estão admiravelmente substanciados nos ensinamentos do Mestre Jesus, especialmente no mandamento maior, que é o amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando é que nos afastamos do Altíssimo e não observamos os seus mandamentos, principalmente esse de que Jesus nos falou? Quando cultivamos pensamentos impuros, maldosos, egoístas, desonestos, violentos. E o que é pior, quando pensamos dessa forma e realizamos o que pensamos. A fraternidade é uma lei cuja observância jamais deixa de trazer felicidade. Jesus nos ensinou a sermos fraternos, exortando-nos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sejamos fraternos, porque se somos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. Uma das principais pedras de tropeço com que se defronta o homem em sua vida é o orgulho que o isola de Deus. Realmente, o orgulhoso não admite que acima de sua grandeza, entre aspas, paire qualquer vontade, por mais poderosa que seja. E porque o orgulhoso não admite que acima da sua grandeza paire qualquer vontade soberana, é que retarda o seu progresso espiritual e, por consequência, deixa de contemplar-se com a verdadeira felicidade. Se trabalharmos o orgulhoso no sentido de revelar-lhe as verdades eternas, estaremos praticando a caridade de abrir-lhe as janelas das reflexões em seu próprio benefício. Mas como nos desvencilharmos do orgulho? Ora, se cultivarmos a prática do bem, da caridade, adotarmos como preceito da nova vida a simplicidade e a pureza de coração, o orgulho vai perdendo seu espaço nos nossos sentimentos. Uma vez desvencilhados do sentimento de orgulho tão indesejado quanto inconveniente, estaremos nos aproximando cada vez mais da verdadeira felicidade. No mundo espiritual, ocuparemos o lugar que nos será devido pelo progresso moral que houvermos alcançado à custa do nosso próprio esforço. Uma vez que estamos de passagem pelo rés do chão da terra, é ponto importante para a nossa felicidade, quer futura, quer presente, a depuração dos nossos sentimentos. Depurando-nos, conquistaremos uma posição dignificante, que pode ser, enquanto encarnados, projetando-se naturalmente para a nossa vida espiritual. Nós estamos sempre apegados a alguma coisa e principalmente àquelas que acodem às nossas preferências. É aconselhável que nos apeguemos à virtude, aos bons pensamentos, às boas palavras, às boas ações, para que possamos garantir a paz e evitar desilusões e sofrimentos futuros, porque a morte nos colocará irremediavelmente diante da realidade da nossa própria consciência. Já falamos do fenômeno chamado morte. Agora vamos falar um pouco sobre o fenômeno chamado nascimento. Se não podemos permanecer indefinidamente encarnados, também não podemos permanecer indefinidamente desencarnados, enquanto não formos espíritos suficientemente puros com direito moral de sermos desobrigados da encarnação. Para prosseguirmos em nosso glorioso destino, temos necessidade premente de progresso moral. E para progredirmos, precisamos renascer. Foi o que disse Jesus: ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. É por isso que ora estamos encarnados, ora desencarnados, isto é, ora num corpo físico, ora livres dele. Agora, meus caros, dentro de nossa conversa de hoje, vamos ceder um espaçozinho para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Em homenagem ao
Depois de uma temporada mais ou menos longa em que vivemos como espíritos desencarnados, voltamos ao plano físico. Aqui chegando, passaremos por provas como os estudantes de uma escola. O que tivermos aprendido como desencarnados, poremos em prática como encarnados. É assim que demonstramos haver aprendido, colocando em prática o que aprendemos. Ou poremos em prática o exercício das provas ou das expiações a que fomos destinados pela nossa consciência, logicamente com a ajuda caridosa de espíritos que nos são superiores. Se conseguimos vencer as provas ou as expiações, conquistaremos mais um degrau de progresso e ficaremos libertados de um pouco mais de nossas imperfeições. Isso depende de nossa força de vontade e de nossa perseverança, porque não é fácil abandonarmos hábitos errôneos e incorporados há séculos no nosso patrimônio moral. Mas se vencemos nossas fraquezas, cultivaremos virtudes que nos rendem felicidade. É imprescindível que os pais eduquem os seus filhos, fazendo com que desde pequeninos adquiram hábitos salutares e virtuosos. Eis o ditado: mostra ao teu filho o bom caminho, que o seguirá também velhinho. Nada mais certo, porque durante a infância o espírito é maleável e recebe muito mais facilmente os ensinos que se lhe ministrem, e é também muito mais sensível aos exemplos que recebe. Essa maleabilidade do espírito e essa sensibilidade que o tornam mais apto a receber novos ensinamentos prendem-se ao fato de que até os 7 anos de idade terrena, mais ou menos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete experienciar. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica do corpo que passou a ocupar. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios, da responsabilidade e encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. E é isso o que, pela psicografia de Chico Xavier, nos ensina o preclaro Espírito Emmanuel no seu livro O Consolador. Tanto quanto a origem do homem na face da terra, a origem dos espíritos é também um problema apaixonante. De onde proveio o homem? De onde proveio o espírito? Embora seja um enigma até nossos dias, o fato de estarmos em constante movimento progressivo, às vezes maior, às vezes menor, admitindo-se emperramento temporário, o fato é que, um dia, estaremos em condições de nos ser revelada a origem de tudo, assim como do espírito, sempre, porém, de forma relativa e jamais absoluta, porque absoluto em tudo, só Deus o é. Os espíritos encarnados habitam mundos materiais, isto é, de matéria densa, compacta. Nós, por exemplo, somos habitantes de um planeta chamado Terra, que é um mundo inferior e muito denso. E rolando no espaço infinito, há muitos outros mundos materiais habitados como o nosso, neste universo sem limites, ostentando os mais diversos níveis evolutivos. A natureza física do mundo que um espírito encarnado habita guarda íntima relação com o progresso moral já realizado por ele. Assim, à medida que crescemos em moralidade, iremos conquistando gradativamente o direito de movimentarmos-nos em mundos de graus superiores. Suponhamos uma escola. Para o aluno passar para uma classe mais adiantada, é preciso que ele aprenda todas as matérias da classe em que se acha e demonstrar aproveitamento. A Terra atualmente é nossa escola. É através dos trabalhos que aqui executamos e das provas pelas quais passamos que adquirimos o direito de ingressar em mundos mais felizes. Numa escola, todavia, os alunos não aprendem somente as lições. Aprendem também a serem disciplinados e obedientes.
E quando o aluno é recalcitrante, isto é, desinteressado pelo aprendizado, repete tantas vezes quantas forem necessárias para se corrigir e avançar. A mesma coisa sucede conosco, encarnados. Alunos da escola terrena que somos, a ela voltaremos quantas vezes forem necessárias para que deixemos de ser rebeldes e aproveitarmos humildemente as experiências vividas com vista à promoção de categoria moral, da mesma forma que é promovido o escolar. Como encarnados, vivemos sempre em planetas que maiores possibilidades de progresso nos oferece, segundo nossa capacidade de compreensão. No planeta Terra prevalece o mal, por isso é ainda infeliz, como disse Jesus. A felicidade não é deste mundo. Dizia ele que a felicidade ainda não é do mundo de expiação e provas, mas o será do mundo de regeneração que estamos demorando a conquistar por falta exclusiva de qualificação moral de nossa parte. O progresso moral nós o obteremos através de muito esforço no empenho da reforma íntima. Esta é, no momento, a mais urgente e a mais difícil tarefa que compete à humanidade. Reformando-nos intimamente, trabalhando com honestidade para a felicidade de nossos familiares, tanto quanto para de nossos semelhantes, onde quer que estejamos, cumprindo nossos deveres da melhor forma possível, nós, na condição de encarnados ou de desencarnados, faremos jus à paz que tanto almejamos. E quanto aos espíritos desencarnados, onde eles permanecem? Que mundo habitam? Eles habitam colônias, cidades espirituais, as quais não são percebidas pelos nossos sentidos, dado a limitação que a matéria nos impõe. Essas colônias se acham ligadas aos mundos materiais, a que pertencem os espíritos segundo seu nível de moralidade. A Terra, por exemplo, é circundada por um imenso número de colônias que se assemelham a pequenas e grandes cidades, tanto no aspecto quanto na organização social e política, assim como há colônias ou meras aglomerações sem organização, posto que habitadas por espíritos inferiores. Pela amostragem do nosso planeta que conhecemos, que são as organizações comunitárias, tem-se uma ideia do que ocorre em todo o universo. É justamente o nível de moralidade dos habitantes de uma colônia espiritual que atrai os espíritos que desencarnam, segundo seu grau de moralidade. É a força da implacável lei de afinidade. Como sendo espíritos inferiores, haveríamos de pretender transferir-nos para um ambiente de nível superior. Quem pode mais, pode menos. Isto é, podemos descer além do grau em que nos encontramos, se isso representar-nos aproveitamento evolutivo, mas jamais um espírito de um grau evolutivo poderá elevar-se acima dele. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933.
com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. As colônias espirituais que circundam a Terra se dividem em 3 classes: as zonas purgatoriais, as colônias correcionais e as colônias de elevação. As zonas purgatoriais, também chamadas umbrais, são extensas regiões de trevas e de sofrimentos para onde vai o espírito que, enquanto encarnado, fez mau uso do seu livre arbítrio. Nessas regiões umbralinas é que há prantos e ranger de dentes. É onde o espírito purga os erros que cometeu enquanto encarnado até o dia em que manifeste desejos sinceros de autocorreção. As colônias correcionais são verdadeiras cidades de vida organizada nas quais os espíritos se preparam para nova reencarnação, normalmente com a ajuda de espíritos mais adiantados. Nelas, o espírito, naquilo que for útil para o seu progresso moral, rememora as encarnações passadas e traça planos para o futuro. E enquanto aguarda o dia de reencarnar, estuda e entrega-se a um trabalho edificante. As colônias de elevação são moradas de espíritos que já atingiram um superior nível de adiantamento moral que o ambiente terrestre pode lhe proporcionar. Nessas colônias, os espíritos fazem um estágio preparatório antes de se transferirem para o mundo superior, ou para voltarem à Terra, em missões de grande alcance social, visando ao bem da humanidade. Independentemente dessas colônias, existem os mundos espirituais, os quais são habitados por espíritos que não mais necessitam das reencarnações, em virtude do grande progresso que já realizaram. Ali aguardam o momento de galgar mundos ainda mais superiores. Agora falemos da personalidade do espírito e como descrevê-la. O espírito desencarnado conserva a mesma personalidade que teve na Terra quando encarnado. Assim, quando desencarnamos, não seremos nem mais nem menos do que somos hoje, embora aumente a nossa capacidade de percepção. Acompanham-nos para o lado de lá as nossas boas ou más qualidades. Contudo, como no mundo espiritual veremos as coisas tais como são, sem o véu do orgulho a obscurecer-nos a razão. Redobramos esforços para vencer nossas más qualidades, porque compreendemos melhor que elas serão sempre um entrave à nossa real felicidade. Modifiquemos, pois, daqui por diante a nossa concepção a respeito dos espíritos. Eles não são fantasmas cuja única ocupação é assombrar encarnados. Também não são todo-poderosos para atenderem os nossos caprichos, nem sabem tudo para responderem a todas as nossas perguntas. Assim, não vivem os sofrimentos em infernos circunscritos, nem ficam ociosos e nem vivem inutilmente em paraísos. Enquanto estamos do lado de lá, os espíritos encarregados da reencarnação trabalham para que ela se realize normalmente, ajudando-nos até depois que renascemos no chão planetário. Em 2 partes se dividem as providências a serem tomadas para a recepção do espírito que reencarna. Uma delas é a parte material, visando prover o recém-nascido do que ele necessitará como encarnado. A outra é a parte moral, que visa a preparação espiritual do ambiente. Então, prestem atenção. A preparação espiritual do ambiente do lar é muito importante e deve começar desde o instante da concepção. Devemos compreender que se está verificando um processo dos mais respeitáveis, que acarreta consequências de profunda repercussão. De um lado, temos um espírito chegando para viver na carne, com seu organismo espiritual completamente transformado para atender aos imperativos da reencarnação.
Do outro lado, temos o organismo materno passando por alterações, muitas vezes dolorosas, mas sempre no cumprimento de sua divina missão. E é dessa situação que surge a necessidade de se criar ao redor da gestante uma atmosfera de carinho, de tranquilidade, de júbilo, de confiança e muito respeito. Todos devem concorrer para facilitar-lhe ao máximo a tarefa divina da gestação. Lembremos-nos de que a futura mãe está trazendo em seu seio não só o corpo que se está formando, como também um espírito que pensa, tem sua individualidade, mas precisa dos pais para acomodar-se na nova situação e que está rodeado de amigos espirituais a auxiliá-lo, desejosos de nossa cooperação. Os mais puros e nobres pensamentos devem envolvê-lo. Como poderoso meio de purificação do ambiente, recomendamos o culto da oração por todos os membros da família, não só em benefício do espírito que se está reencarnando, como também da futura mãe e de todos que compõem o ambiente familiar. Especialmente a mãe deverá se esforçar por manter bons pensamentos, não se esquecendo de suas orações diárias. Um grande mal muito se tem generalizado, principalmente nas cidades grandes, é o aborto provocado. As mais tolas razões são invocadas para desculpar esse ato que frustra a reencarnação de um espírito e põe em risco a vida da mãe, que quase sempre terá sua saúde física e espiritual arruinada em razão da decisão abortiva. O aborto provocado é um crime. No Brasil, as leis humanas criminalizam os culpados. Entretanto, o aborto continua sendo praticado e ficam impunes na Terra um maior número de casos. Todavia, os responsáveis pelo aborto provocado não escapam às leis da natureza, que são as leis de Deus. Decepções e sofrimentos os aguardam no limiar do mundo espiritual, com profundas repercussões em suas reencarnações futuras, assim como podem sofrer o guante inclemente da obsessão exercida pelos espíritos cujo renascimento, que tanto almejavam, lhes foi negado. Mas a espera de bom alvitre acontece. O espírito psiquicamente percebe a impossibilidade de ser consumado o seu processo de renascimento quando tem sua oportunidade reencarnatória interrompida por motivo de risco de morte da gestante, em razão da gravidez, pondo a aguardar serenamente uma nova oportunidade. Pelas razões expostas, concluiremos que, sejam quais forem as circunstâncias em que se deu a concepção e qual for a situação dos responsáveis por ela, tanto o homem como a mulher, é sempre preferível para a tranquilidade futura permitirem que ela se processe normalmente do que comprometerem o seu futuro praticando o crime do aborto, o qual, diante das leis divinas, equivale a um assassinato. Então, especialmente a você, minha irmã, que enfrenta sérias dúvidas. Evitar filhos, sim, quando ausentes os meios indispensáveis aos cuidados necessários à sua criação, à sua formação com dignidade. Aborto, porém, jamais. Ocorreu a concepção, quaisquer que sejam as circunstâncias. Aguarde com amor o renascimento do espírito que tem com você um oculto compromisso afetivo de mãe para filho e de filho para mãe, ou que sejam ajustes intransferíveis que um dia haverão de ser realizados sob as bênçãos de Deus. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais.
facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Napoleão Carlos Ferreira, contida no livro Entre Duas Vidas, psicografia de Chico Xavier. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu Pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus nos proteja. Sou trazido até aqui e escrevo como um doente, que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para rogar-lhes conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos. É como se o Senhor estivesse gritando, e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para me refazer. Creia, meu Pai, nós todos somos de Deus e estamos nas mãos de Deus, se posso dizer assim, em me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho devia acontecer. Estudarei isso aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe a ninguém. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivemos a aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo. Mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra será dos outros nos caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro? E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessas que hoje nos favorecem qualquer viagem? Quando acordei, não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento brusco e somente depois vim a saber que havia sofrido fratura na base do crânio. Estou em tratamento. Daquele 22, 23 de maio para cá, o tempo é muito curto.
Sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento. Lembre-se de mamãe, de Sandra, de Nora e de todos os nossos que precisam de sua presença. Acalme-se para que seu filho consiga descansar. Ajude-me. O senhor foi sempre o meu melhor e maior amigo. Agora contarei ainda com a sua proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai, como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro. Mas Deus, papai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi de sua vida, constantemente. Mas graças a Deus, voltei para cá de consciência tranquila. Se pudesse, teria permanecido em sua companhia e na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei ainda, senão que sofro, escutando seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, meu pai. Aceitemos a lei de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei. Por agora, peço calma e paciência e, sobretudo, a cessação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar minha vida. O tempo passa. O senhor e mamãe não me perderam. Aqui, a vida continua, e quando tudo estiver reharmonizado, voltarei para cooperar com o Senhor em todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. Perdoe-me se não atendi à sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Estou cansado de escrever. Não consigo continuar. Peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo. Lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô e amigo de nós todos, está comigo. Com ele, muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar as minhas ideias com a clareza e a segurança que desejava. Venho só para pedir-lhe o socorro de sua conformação e de sua paz, que me devolverão o equilíbrio e a harmonia de que estou precisando. Não se aflige com a observação de tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Papai e mamãe, compadeçam-se de mim e não chorem mais. Ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para este encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe, e também com as meninas, o coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão.
A seguir no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta. Hoje atenderemos à pergunta dos nossos prezados ouvintes Carme Silva e Paulo Antônio Silva de Franca, assim formulada. O que ocorre quando a gestação se frustra? Há nisso alguma implicação espiritual importante? Tem alguma coisa a ver com as pessoas envolvidas? Vamos agora ouvir a resposta, meus caros Carme e Paulo Antônio. E quem responde em gravação é o nosso companheiro Fernando Américo Palermo. Bom dia a todos os ouvintes. Remetemo-nos ao Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 7, União da Alma e do Corpo. Na questão 344, Kardec pergunta aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. Respondem os espíritos a Kardec que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Na questão 345, outra pergunta de Kardec. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? E a resposta: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Verificamos então que a vontade tem um fator preponderante neste processo. Se o espírito, por alguma razão, seja de recuo diante da prova, por ansiedade, ou mesmo por rebeldia, neste primeiro instante, não aceita a reencarnação, sendo estes laços, como explicam os espíritos a Kardec, muito frágeis, podem romper-se os laços que prendem o espírito àquele processo de construção do novo corpo físico. Então, neste caso, é interrompida a gestação. Outra situação também que pode acontecer é o fato de que espíritos muito comprometidos em existências pregressas podem ter causado grandes prejuízos ao perispírito, que é o corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico. Estando este perispírito doente, podemos dizer assim, em alguns casos ele necessita de um contato, ainda que rápido, com a matéria para iniciar um processo de recuperação, de tratamento, de renovação dos tecidos perispirituais. Então são encaminhados a estas gestações rápidas para este primeiro contato com a matéria e posteriormente, um pouco mais aliviados dos seus traumas, das suas moléstias perispirituais, retornam então para completar uma gestação e reiniciar o seu processo evolutivo e educativo em uma próxima reencarnação. É importante a gente verificar que este processo é doloroso, tanto para o espírito reencarnante quanto para os familiares. Como não cai uma folha da árvore se não é pela vontade do Pai, devemos entender que a família, os pais, os avós, todos os familiares, estão implicados nesta problemática espiritual. Serve, então, de instrução, de crescimento espiritual para todos eles. Nós temos que entender que muitas vezes a nossa compreensão do sofrimento é uma compreensão limitada pela vida da matéria. Enquanto que para o espírito imortal, o sofrimento, na verdade, é o remédio amargo que nos traz a oportunidade de revermos conceitos, de apararmos as arestas que temos com a contabilidade divina. Então nós temos que compreender todo o processo do ponto de vista do espírito imortal, e não limitados pelas injunções da vida física, das concepções sociais e tudo que nos envolve na vida da matéria.
Meus caros ouvintes, o nosso companheiro João Vaz nos pede que, antes de encerrarmos a audição de hoje do Sementeira Cristã, divulguemos seus sinceros agradecimentos por quase 2 décadas de audiência que dedicaram a este programa sob a sua direção e produção. E diz o João Vaz que faz questão de recomendar o novo Sementeira Cristã, que virá a partir de janeiro próximo, sob produção e direção de nossa companheira e co-apresentadora Nara Carlone, desejando a ela profícuas produção e direção, certo, diz ele, de que os grandes beneficiados serão os ouvintes. Realizando a segurança e o contentamento para os outros, construímos a nossa própria felicidade. Com este lembrete do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Carmen Silva, Paulo Antônio Silva, Euri Carvalho e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual: Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção: João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos e até domingo próximo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar: em tempo real no Google, a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts. E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.